Boa noite, meus amigos e amigas. Estou aqui na casa do atleta e hoje com essa fera aqui, esse atleta muito especial, Altobelli Silva. Ele que foi 19 vezes campeão brasileiro e participou de 2 Olimpíadas. Uma boa noite para você, Altobelli. Boa noite. E seguindo aqui, Altobelli, fala um pouquinho da sua trajetória e qual que foi o momento mais difícil assim para você como corredor? Momento mais difícil, começando da segunda pergunta, foi o início da carreira, né? O início onde você tem inúmeras dificuldades para arrumar parceria, patrocínios, tem pouco apoio. Então isso é o momento ali que define o futuro de um atleta, né? E muitos param no meio do caminho exatamente por esse motivo. Então foi um momento bem delicado da minha carreira, né? Mas eu pude superar com muito custo, porém durante essa superação eu vi muitas pessoas abandonarem no meio do caminho, mas eu continuei. E com relação à sua trajetória, agora falando de você, teve alguma coisa que para você te marcou, que você falou assim, poxa, me marcou para negativo ou para positivo? Sim, a minha trajetória sim, ela foi marcada de altos e baixos, né? Principalmente no início da minha carreira, onde a minha própria mãe não aceitava que eu corresse, que eu fosse atleta. Ela falava que era vagabundagem, correr, que isso não me daria futuro. Enfim, eu acabei tendo que morar na rua na época. Foi difícil, tive que me superar aí essa situação. Porém, eu continuei, segui em frente, superei essas adversidades e o momento mais importante foi quando eu disputei as Olimpíadas, né? Dentro do nosso país, dentro do Brasil, que eu fui finalista olímpico e fiquei em 10º lugar do mundo. Então, dentro dos Jogos Olímpicos, representando meu país. Detalhe, viu, gente? Detalhe. Eu treinei para as Olimpíadas nessa pista aqui, viu? Não tinha médico, não tinha fisioterapeuta, não tinha uma estrutura, só tinha um treinador, a força de vontade e a coragem. Uhum. E na Olimpíada, você estava falando que você participou de 2 Olimpíadas, né? Qual que foi o momento assim que mais te marcou? Que você falou assim, poxa, isso daqui me marcou na Olimpíada. Foi minha segunda participação nos Jogos Olímpicos em Tóquio 2021, pós-pandemia. Porém me marcou de uma forma negativa, que foi um aprendizado para mim. Porque eu treinei tanto, eu me dediquei tanto, que eu fiquei frustrado com o meu resultado. E realmente eu treinei mesmo a nível mundial, me dediquei muito, sábado, domingo, feriado, me dediquei muito mais do que quando eu fui para a primeira Olimpíada. E o esporte é sobre isso, é sobre às vezes uma decepção, uma frustração. E um detalhe, você aprende mais na tua perca, no seu erro, quando você treina e não acerta, do que quando você acerta. Porque quando você erra, você para analisar quais foram os pontos positivos e negativos durante a preparação que fez com que você chegasse naquela situação. Porém, quando você ganha, quando você alcança ali aquele pace, aquele resultado bacana, você fica anestesiado, você fica assim, feliz ao ponto de você não conseguir assimilar quais foram os pontos de erros. Porém, até quando você acerta, tem aonde você erra também, porém passa despercebido, porque você acaba acertando. E esses pequenos erros que tem, mesmo quando você acerta, é o que você precisa corrigir para melhorar mais ainda, para alcançar o ápice ali da sua evolução. Então, assim, sou muito grato, porém, assim, foi uma experiência que eu tive. Dei minha entrevista e durante a entrevista eu fiz um desabafo, que até virou um meme em muitas páginas, né? E foi isso. Teve alguma coisa assim, agora, para finalizar aqui, antes de finalizar, teve alguma coisa que você escutou de alguém que te usou, que você usou como combustível para você chegar onde você chegou? Tipo, alguma coisa negativa? Teve sim. Pessoas que falavam que eu estava treinando muito forte, treinando demais, que eu não ia chegar em lugar nenhum, que eu ia me arrebentar, que eu ia me quebrar e que aquilo não era forma de treinar. Entendeu? Porém, eu fechei meus ouvidos, continuei me dedicando, me empenhando e acreditando no meu trabalho. E teve também pessoas, uma vez em São Paulo, no Ibirapuera, na minha primeira competição que eu fui, federada, um cara ouviu meu nome, a qual eu não conhecia,
E quando citaram meu nome, tinha um grupo de Catanduva, né? Que era do atletismo. Esse cara falou que o meu nome era feio. Falou assim, teu nome é feio. Eu falei, mas por quê? Eu tomei uma invertida de graça, não sabia quem que era. Ele falou assim, porque você não é famoso. E esse nome... Cara, que nome feio, de graça, sabe? Então isso foi uma coisa que me marcou muito. E a partir daquele momento, daquele dia, dentro do Ibirapuera, eu lembro até hoje, isso foi no ano de 2009. E eu falei assim, pois ele vai ouvir ainda falar um dia do meu nome. E eu acreditei, né? Não sabia onde eu poderia chegar, de fato, que para chegar numa Olimpíada você se descobre, você não sabe se você vai conseguir, você vai treinando, vai evoluindo e os treinos e os resultados vão falando por si só. Então você vai se descobrindo, porque a Olimpíada é 1 a cada 1 milhão, é muito difícil. Você tem ideia, quando eu fui, foi eu e não teve mais nenhum representante. Fazia 24 anos que nenhum brasileiro representava o Brasil nessa modalidade, 3 metros com obstáculo. Então foi isso. Foi as críticas que eu não deixei entrar dentro de mim e usei como combustível as críticas de quem não construiu nada e ficava criticando, e às vezes pessoas do mesmo esporte que também corria, porém a corrida não estava em alta como hoje, né? Estava em ascensão, mas não tanto hoje. Nossa, tá que nem formiga. Isso é importante, isso é muito bom. Então é isso. E assim, usando o que ele falou, né? Ele é uma inspiração para as pessoas, né? Porque, como ele relatou aqui, ele foi bastante criticado e ele chegou onde ele chegou, por quê? Porque ele não desistiu. Então agora, para a gente finalizar essa entrevista, eu quero te perguntar assim, qual que é o conselho que você daria para as pessoas, né? Que como eu falei, ele é uma inspiração para as pessoas, né? Qual que é o conselho que você daria para as pessoas que querem ser atleta e, se possível, chegar até onde você chegou? Eu sempre falo que você precisa ter muita disciplina, tem que querer muito, tem que ter muito apetite, tem que querer muito, muito, entendeu? O que é querer muito, Altobelli? Explica que não dá para entender. É você seguir a risca que o treinador passa, é você não comer pausa, é você ser disciplinado na sua alimentação, é você não falar, é só um final de semana, hoje eu vou aproveitar um pouquinho, não. É você ter convites para ir em festa de aniversário, festa de não sei o quê, sabe? E negar esses convites porque você precisa descansar para se dedicar, para chegar no alto rendimento, é isso. Entendeu? Você tem que abrir mão de muita coisa, tem que querer muito, porque é doloroso, dói pra cacete. Desculpa a palavra, mas é isso, dói demais os treinos, é sacrificante, é cansativo, você fica com dores no corpo, você tem que procurar o máximo se empenhar na sua dedicação extrema e fechar o ouvido para críticas, porque você vai ouvir críticas e muitas das vezes até de pessoas próximas, uma ou outra, e algumas das vezes de pessoas que praticam o mesmo esporte que você de fato, né? E às vezes é pessoas que não têm resultado, não alcançou. E usa também para às vezes te desestabilizar. Exatamente, né? Por algum motivo. Então você tem que usar a crítica como uma forma de combustível para você crescer, para você evoluir. E detalhe, e não reclamar de treino. Não adianta, se você quer evoluir, quer crescer no seu resultado, na sua dedicação, seja no alto rendimento, ou seja na sua superação pessoal, não reclame de treino, siga a dica do seu treinador, siga a planilha, sabe, eu muitas das vezes eu fiz treino a mais, porque a minha sede de vencer era tanta, que às vezes o treinador passava 15, eu fazia 16, porém como eu conseguia treinar normalmente nos outros dias e não tinha índice de lesão, meu treinador relevava, falava, ô Tobelli, você é fogo e tal. Então foi indo e assim eu fui crescendo, fui evoluindo dessa forma, dessa maneira. O segredo é treinar, porque o atleta ele é o que ele treina. Você não vai fazer milagre, não é um suplemento, não é não sei o que. Agora é um monte de oba-oba aí, uns influencers aí falando umas besteiras, né? Que você tem que tomar isso, que você tem que tomar aquilo, é mentira. O que você tem que tomar é treino. Apanhar um tênis bom no pé é bacana, é importante, fazer uma boa suplementação, porém é o treino que vai fazer você correr. Não adianta você ter a melhor suplementação do mundo, a melhor estrutura, os melhores investimentos. Se você não treinar, você não faz resultado. Ponto final. É isso aí. Eu quero agradecer você, é muito especial para mim. Você que é uma inspiração para a galera. Te desejo sucesso. E para fechar, você sonha em ir mais longe do que você já construiu? O que você pode falar?
para finalizar. É assim, eu já alcancei aquilo que eu pretendia na minha carreira, né? Eu já fui para 3 campeonatos mundiais, já fui para 2 Olimpíadas, fui 19 vezes campeão brasileiro, o campeonato mais importante que tem, que é o Troféu Brasil. Fiquei 10 anos invicto no Brasil, de 2015 a 2025, sem perder uma prova de 5 km para nenhum atleta brasileiro, só para estrangeiro. E isso são dados da confederação, tá lá. Tudo registrado, homologado, não são provas do interior, que não tem aferição, que não tem federação, que não tem fiscalização nem nada. Detalhe, no ano de 2016, 2017, fui o atleta que mais fez exame, que mais foi testado no exame antidoping do Brasil, em 2017, fazendo 22 exames antidoping, inclusive aqui em Catanduva, já vieram no conjunto pegar eu na época, quando eu estava num nível mais elevado. Então, assim, foi fantástico tudo que eu fiz até aqui. Fui campeão, bicampeão sul-americano, tricampeão ibero-americano, 12 anos seguidos pegando seleção. O ano passado ainda assim integrei a seleção brasileira de atletismo no Campeonato Sul-Americano de Corrida de Rua, que aconteceu no Rio de Janeiro na prova dos 5 km, totalizando 12 anos consecutivos, todos os anos sendo convocado para a seleção. Então, o que eu pretendo hoje é passar aquilo que eu tenho de experiência para as pessoas que querem usar do esporte uma forma de transformação. Transformação social, transformação da vida, transformação pessoal, porque o esporte nem sempre é só competitividade. A corrida não é só competição, é sobre união. Você conhece novas pessoas, você faz novas conexões. Isso é mais importante, por isso tem que se ajudar, por isso tem que se unir. Eu prezo por isso. E esse é meu intuito, né? É levar o esporte para os jovens, para as crianças de periferia, de baixa renda, para utilizar como uma forma de transformar a vida deles da mesma forma que transformou a minha. Porque eu fui um cara que eu tinha tudo para dar errado na vida e dei certo. Eu não tive pai, eu fui criado sem pai, só tive minha mãe, fui criado com um padrasto alcoólatra. Eu fui colocado por fora de casa, eu morei no orfanato em 1999. Quando eu ainda era criança, eu tive no orfanato do Educandário, fiquei 7 meses no Educandário, num orfanato, irmão. Entendeu? Eu não tenho primo, tio, tia, não tem ninguém. O máximo que tem é minha irmã, que saiu de casa com 14 anos, eu não tive convivência. Então não tive estrutura familiar. Aí o cara que tem tudo isso, ou que tem pelo menos um pai e a mãe que apoia, ou a pessoa que tem uma família bacana, e vem falar que não dá certo, tá desanimado, eu não consigo entender. De verdade. Eu acho que a gente precisa colocar os pingos nos i, ouvir histórias que supera, que ajuda, que motiva, e falar, cara, se esse cara que era para dar errado deu certo, o que eu tô fazendo? Pô, né? Acende a luzinha e vai. É isso, cara. É o que eu tenho para falar. E resumindo a tua pergunta, o meu objetivo que eu pretendo é estar nas Olimpíadas de Los Angeles 2028 ali, no máximo, só. Mas falar que eu quero alcançar muito mais coisa, não tenho essa pretensão mais. Mas sim de estar nos Jogos Olímpicos, que é uma grande oportunidade, sim, 2028. Mas é isso, eu acho que eu já alcancei muitas coisas e acredito que vai vir muitos atletas jovens aí, promissores aí, que possa aí ter um futuro brilhante e fazer muito mais do que eu fiz ainda, até pela nossa cidade, Catanduva, que eu sou catanduvense, eu sou daqui, tá? Se Deus quiser, você vai conseguir, tá? Quero agradecer e como ele falou e como o meu amigo Léo, que hoje está gravando, quero agradecer ele. Uma frase aqui para finalizar é que o esporte salva vidas, viu, gente? O esporte salva vidas. Uma salva de palmas aí para ele. Que isso? Muito obrigado. Sucesso. E, gente, um abraço a todos e até o próximo Resenha do Brito. Parabéns.